Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a parte 4 da nossa lição e gostaria de incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom, professor, até que época a unidade da igreja permaneceu? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta, o Odair que fez a pergunta. Até que época? Então, historicamente, vamos falar um pouquinho, né? Obrigado pela pergunta, é muito boa. Para o nosso momento aqui, ela vai ser muito útil, tá bom? Bom, vamos lá. Até que época que a unidade da igreja ela foi mantida? Então, vamos lá. A igreja começou mais ou menos no ano 30 da nossa era, ok? Dia de Pentecoste. É lá. Ela se manteve unida até uma só, estou falando, tá bom? Uma só. Até o ano 600, mais ou menos. Mais ou menos. Ou seja, 600 anos, uma igreja só. Qual a igreja? Igreja de Jesus, igreja de Cristo, igreja de Deus. Você pode usar o nome que quiser dentro do contexto bíblico, né? Igreja de Deus é possível, igreja do Senhor, igreja de Cristo, enfim. Mas não como instituição humana, e sim como um corpo unido até aquele momento. Agora, quando eu digo que a igreja se manteve unida até o ano 600, não significa que ela não está tendo problema anteriormente, tá bom? Ela começou a ter problemas internos, que vai culminar em algumas divisões, tá ok? Então, mas até o ano 600, nós podemos afirmar que existia apenas uma igreja. Uma igreja. A igreja de Jesus. Tem problema? Tem. Mas o problema começou a acontecer já no século I. Você lembra? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Abra comigo. O problema começou a acontecer lá já. Mas ela conseguiu resistir até o ano 600 como uma só. Tá bom? Alguns vão falar, não, mas a igreja católica. Então, a igreja católica, ela passa a existir na história a partir do ano 608. É óbvio que se você perguntar para um católico, ele vai dizer, não, a igreja católica é a primeira. Não tem igreja católica na Bíblia. Você não vai encontrar, tá bom? Agora, não vai encontrar. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Mas eu pedi para abrir onde? 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. O problema começou a acontecer lá no começo já. Não foi... Enfim, olha lá. 1. A partir do verso 10. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja em Corinto. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, olha a tristeza de Paulo. Fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Está, irmãos? Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês, irmãos?
Vocês foram batizados em nome de Paulo, irmãos. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Enfim, deu para entender já, não é? Então, o problema começou bem cedo. Mas veja bem, quem tem Cristo no coração não aceita a divisão. Paulo não aceitou a divisão que estava sendo imposta em Corinto, em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de Apolo e até em nome de Cristo. 4 igrejas, gente, olha aí, ó. Já surgiu em Corinto, mas que não deu sequência, porque essa igreja foi corrigida, porque não existe as igrejas, existe a igreja de Jesus Cristo, ponto. E por isso nós devemos lutar até o fim, tá bom? Então, se alguma igreja denominacional, ela incutir essa ideia nos seus membros, é por conta e risco dela. Mas não existe as igrejas, existe a igreja de Jesus Cristo. Agora deixa eu dizer um detalhe. Espero que você esteja entendendo. Nós, agora, a escola da Bíblia, vou falar em nome da escola, tá bom? Nome da escola. Nós não queremos ser os únicos cristãos, não queremos. Porque nós sabemos que existem cristãos no mundo. Nós não queremos ser os únicos. Mas nós queremos, e não abrimos mão, de ser simplesmente cristão. E nada mais além disso. Discípulos de Cristo. E nada mais além disso. Disso não abrimos mão. Por quê? Porque Jesus ensinou que era para ser assim. Tá bom? Então devemos lutar. Então, a igreja se manteve com esse pensamento até o ano 600. Mas, problemas internos já começaram a acontecer no início, lá ou no final do século I. No início da sua origem, mas foi combatido. No século II, surgiu um grupo. Século II. Surgiu outro grupo. Agora, em nome de um cristão chamado Montano, que deu origem ao que você vai encontrar na história como montanismo. Se você quiser estudar história, você vai descobrir isso. Só que isso foi combatido. E o montanismo deixou de existir. Outros grupos tentaram dividir nesse período, mas foram combatidos. Só que depois do século, o decreto de Constantino, no ano 313, tornando a igreja oficial do Império Romano, e institucionalizando a igreja, decretando o fim da perseguição, a igreja começou a ter mais problema ainda. Porque a igreja que antes morria pela fé, começou a perseguir os outros e matar pela fé. Olha que coisa, gente. Mas ainda assim se manteve uma só. Até que no ano 608, o Papa Gregório o Grande, que é tido na história como o primeiro Papa, institucionalizou a igreja ainda mais. E aí você já sabe o resultado. Veio a Igreja Católica, depois o islamismo surgiu nesse período, como oposição ao cristianismo. O islamismo surgiu nesse período, tá bom? O Daír e demais, que fez a pergunta, né? Surgiu nesse período. E o que é o islamismo na história? É uma oposição ao cristianismo e ao judaísmo também existente naquela ocasião. Tudo bem? Enfim, e depois a história é triste. A história é triste quando a gente fala da igreja. Enfim, aí depois o restante você já deve ter ouvido ou falado, mas eu posso trazer mais informações a semana que vem sobre essa questão, quando a gente falar da organização da igreja. Tudo bem? Espero que tenha respondido, pelo menos, isso que foi feito agora. Bom, por fim,
por fim, nesse ponto aí, né? A missão da igreja é a edificação dos membros para a obra do ministério. Esta é a função dos líderes da igreja. Eu não gosto muito da palavra líder, não gosto mesmo, porque ela é mal compreendida. Ela não é ruim. Não é ruim. Mas eu vou trocar essa palavra, a função dos servos da igreja, que servem no ministério de ensino, tá bom? Qual é a função desses servos? É preparar os santos para a obra do ministério, tá bom? Eu não gosto dessa palavra, eu coloquei, mas é porque não tem outra, mas eu vou mudar para servo, eu acho que fica melhor. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido aí a questão. Bom, agora, qual é o fruto da igreja do Novo Testamento, né? Qual é o fruto? Nós podemos dizer que no dia do juízo final, Cristo será o inspetor do nosso fruto, ou das nossas obras. Jesus nos comparou a árvores, não é? Tá ok? E aos ramos de uma videira. E disse que a qualidade da árvore e do ramo é reconhecida pelos seus frutos. Mas ele espera que o fruto produzido redunde em honra e glória para ele. Tá bom? Mas que fruto ele espera encontrar em nós, não é? O fruto de bom caráter, que inclui o fruto do Espírito Santo, em grande contraste com as obras da carne, não é? E as qualidades que Pedro disse que devemos acrescentar à nossa fé. Mas o fruto de caráter, nós devemos produzir fruto de almas, de evangelismo, não é? Que nós vamos falar. Mas eu acho que antes disso, a gente precisa perguntar qual fruto nós temos produzido em nosso caráter para glorificar a Jesus. Não é? Porque o fruto produzido, ele é decorrente da ação do Espírito Santo em nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É esse o fruto que nós precisamos produzir, tá bom? E aí você acrescenta o que Pedro vai dizer na segunda carta, capítulo 1, de 5 a 9. Tudo isso revela que Deus quer nos transformar com toda certeza em uma nova pessoa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram coisas novas. Nós lemos isso, não lemos? Mas será que nós pensamos nisso? Na produção do fruto de caráter em nossa vida? Será que o mundo religioso está preocupado com isso? É um pouco difícil, pelo que a gente vê, não é? Tá bom? Agora, o fruto de evangelismo, ele deve ser produzido por meio da pregação do evangelho. Fruto de caráter, fruto de evangelismo. Tá bom? Por isso o evangelho é o poder de Deus, disponível a todos nós para a salvação de acordo ou de todo aquele que crê em Jesus. Então nós temos poder em nossas mãos para transformar a vida das pessoas. Mas se esse poder não estiver atuando primeiro em nós, ele não vai ser útil na vida das pessoas. Porque o poder disponível a nós é a pregação do evangelho, que transforma a vida das pessoas. Aliás, essa é a obra maior que Jesus disse que a gente faria.
Você lembra disso? Lembra disso? Abre no Evangelho de João, para você ver. Qual é a obra maior que Jesus, ele falou em João, capítulo 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Às vezes eu esqueço. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. João 14, verso 12. Jesus disse assim, é Jesus falando, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará obras maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Que obra maior? Você já parou para pensar qual é a obra maior que Jesus disse que nós faríamos? Deixa eu só lembrar você de algumas obras que ele fez. Antes disso, antes de ter falado isso, tá? Antes de ter falado. Ele transformou água em vinho. Você lembra disso? Ele curou um cego de nascença. Ele ressuscitou um morto depois de 4 dias no túmulo cheirando mal. Agora eu pergunto para você, qual é a obra maior que ele disse que você faria, que você é capaz de fazer, que eu sou capaz de fazer? Qual é a obra maior? Você quer escrever aí? Pode escrever, porque eu tenho certeza que você é capaz de fazer. Se você estiver usando a ferramenta certa, e eu também, não é? Perfeito, Giovana, obrigado. Anunciar o evangelho. E se você quiser, Giovana, você acrescenta, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você tem poder em suas mãos. Use esse poder. Porque através do evangelho, famílias são restauradas. Vidas são transformadas. E, sobretudo, são salvas por meio do sangue de Jesus. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele opera a transformação em nossa vida. Obrigado, Giovana. Você está pegando cada vez mais aí a ideia de Deus, não a ideia do Edivaldo. Eu espero que seja, tá bom? Não a minha ideia, mas a ideia de Deus, tá bom? Vocês, na verdade, eu estou animado com vocês, porque vocês estão conseguindo captar, pelo menos, aqueles que se expressam. Eu espero que os demais estejam acompanhando também esse pensamento, né? Que não é meu. A ideia é de Deus, não é minha. E ele disse que você e eu faríamos obras maiores. Mas o que é maior do que ressuscitar o Lázaro? Depois de 4 dias no túmulo, cheirando mal. Se alguém fizer esse milagre, que Deus não deu esse poder para seres humanos. Não deu. Mas se alguém fizer, não será a obra maior. Deu para entender? Mesmo que alguém faça, não será a obra maior. Vamos fazer um paralelo agora com aquilo que nós dissemos com relação ao anjo que desce aqui e prega um outro evangelho. Vamos fazer esse paralelo. Porque nós já temos a palavra de Deus completa e suficiente. Se você crê, você tem. Porque Jesus disse que seria assim, não é? E nós já vimos um pouco disso. Mas aí um anjo desce aqui e prega um evangelho exatamente igual àquele que nós temos. O que eu devo fazer com esse anjo? Oh, graças a Deus, confirmou? Não, eu não preciso dele. O texto diz, seja anátema. Anátema, maldito. Ou seja, mesmo que seja exatamente o mesmo, eu não preciso. Por quê?
Porque eu já tenho em minhas mãos. Então, se alguém reproduzir, eu estou partindo do princípio que Deus permitiu ainda. Né, não vamos negar, tá bom? Não vamos negar. Mas vamos entender que Deus permitiu que alguém fizesse o mesmo milagre que Jesus fez, de ressuscitar um morto depois de 4 dias no túmulo. Ainda assim, essa não é a obra maior. Porque a obra maior é resgatar do império das trevas e transportar para o reino do seu Filho amado. Essa é a obra maior. Bom, faz sentido para você? Está confuso? Enfim, se está fazendo sentido, você diz que sim. Se não, você fala, não, está difícil de entender, enfim, pode perguntar, pode questionar, não há problema, tá bom? Não há problema. Só estamos tentando passar o que Deus tem passado e nada mais, tá bom? Nesse aspecto, a importância da igreja se dá pelo fato de fazer parte do eterno propósito de Deus. E também sua elevada missão na terra, que é de resgatar, buscar e salvar o que está perdido. Procuremos voltar, então, à Bíblia e ser hoje em dia a igreja que Jesus e os apóstolos estabeleceram. Se plantarmos a semente do reino de Deus em corações bons, o que será produzido? É para nossa reflexão. Se você plantar semente de laranja, como disse, você não vai colher limão, mesmo que é parecido. Parecido, mas não é igual. Aliás, você sabe que limão, a aparência pode até ser semelhante. Até alguns limão imitam a cor da laranja. Mas não é laranja. E quando você experimenta, você sabe que é bem diferente. Não é verdade? Mas aparentemente é igual, dependendo do tipo de limão e da laranja, não é? A semente lançada. Mas o fato é, quando você entra mais fundo, você descobre que são completamente diferentes. A grande pergunta é, se nós plantarmos a semente do reino de Deus, o evangelho no coração das pessoas, o que será produzido? O Eterno te abençoe e te guarde. E que nós possamos realmente levar em consideração a importância da igreja de Deus no seu eterno plano. E que nós possamos compartilhar dessa palavra simples, de modo bem simples, né? Àqueles que cruzarem o nosso caminho. E se plantarmos essa semente no coração das pessoas, sempre vai produzir a mesma coisa. Ela produzirá discípulos de Jesus. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos mais uma lição e esperamos ter contribuído para o seu crescimento, para a sua maturidade. E se você tiver qualquer dúvida sobre esta lição que terminamos, que você possa nos escrever, use aí os meios de comunicação para fazer sua pergunta e nós teremos prazer, dentro da nossa condição e capacidade, responder. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme, dando continuidade no curso, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos, na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.
Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.